A gente vai falar sobre os Eternos. Quem são esses personagens? Quem são esses heróis que logo logo chega aí no MCU e a gente vai poder conferir de pertinho o que o Marvel Studios decidiu contar sobre esses heróis. Combinado? Então, vem comigo! Os Eternos, eles são uma raça de seres superiores, né? Eles são considerados ali deuses. Esses Eternos estão em guerra há milênios com os Deviantes. Os Eternos e os Deviantes, eles foram criados pelos Celestiais. Se você quiser saber mais detalhes sobre Celestiais e a origem dos Celestiais, é só clicar aqui em cima que tem um programa especial sobre eles, mas eu vou dar uma passada aqui sobre como foi essa criação e tal. Então, o que aconteceu? Os Celestiais, eles vieram para a Terra fazer experimentos. E aí, desses experimentos, nasceram três raças diferentes: os humanos, os Eternos e os Deviantes. Os Eternos, eles são conhecidos como Homo Immortalis. Então nós somos os Homo Sapiens, os Eternos são conhecidos como Homos Immortalis. Só que nem sempre esses experimentos davam certo, e aí quando dava alguma coisa errada ali, tinha algum erro genético, nasciam os Deviantes. Então, depois dessa criação, os Eternos e os Deviantes começaram ali a meio que ficar em guerra, né? Travar uma guerra, e os Eternos também tinham ali uma rixa com os próprios Celestiais. Ladies and gentlemen, our Eternals. Os Eternos e os Deviantes, eles vivem, né, até hoje, escondidos na civilização ali por tantos e tantos mil anos. Só que algumas vezes os Eternos, eles meio que apareciam para a civilização ali para ajudar, para, enfim, ver se poderia fazer alguma coisa pelos humanos. Nessas aparições foram onde nasceram os mitos, né, os grandes mitos da civilização humana. Então a gente tem ali os deuses gregos, egípcios, incas, astecas, todas essas histórias de deuses que a gente conhece hoje na mitologia da Marvel foram, na verdade, inspiradas nessas aparições dos Eternos. Ok, dito isso, vamos entender ali quais são os poderes desses Eternos, né? São muitos, tá? Então eu vou pegar uma colinha aqui. Então, entre os poderes deles, a gente tem força sobre-humana, telepatia, voo, teletransporte, criação de ilusões, transmutação de materiais orgânicos e inorgânicos e geração de dezenas de formas diferentes de energia. Só que o que acontece? Os Celestiais, para aprimorar alguma dessas habilidades, eles acabam deixando outras de lado e decidem virar experts em determinadas habilidades. Então, um Eterno que decide aprimorar a sua habilidade de transmutar, por exemplo, ele até consegue fazer as outras coisas, só que numa escala menor e uma coisa bem mais fraquinha. E os Eternos são tão poderosos porque as células deles são feitas de energia cósmica. E aí os Eternos, eles conseguem controlar essa energia cósmica, né? Controlar todas as moléculas do corpo com a mente. The Eternals are a race of immortal aliens sent to Earth by the Celestials to protect humankind from the Deviants. Os Eternos, conhecidos como os primeiros, ou Prime Eternos, eles conseguem criar uma chama azul, e dessa chama azul eles desenvolvem o que a gente chama de Unimind. Nessa Unimind, vários Eternos se juntam para criar uma estrutura psíquica e os poderes deles ali ficam reforçados, né? Cada habilidade de cada Eterno fica toda junta, e eles utilizam essa Unimind quando uma ameaça é muito, muito, muito gigantesca. Para construir uma Unimind, para que essa Unimind realmente vingue, né, são necessários 7 Eternos. It's about this group of incredible immortals, but through their journey we really get to explore what it means to be human and humanity in our time on this planet. Bom, então, nos quadrinhos, a gente tem ali 3 origens dos Eternos, tá? A primeira é em 1976, que os Eternos nascem realmente pela primeira vez pelas mãos do Jack Kirby. Foram 19 edições, mais uma edição que foi uma edição anual, né? E aí uma segunda tentativa de dar uma nova origem pros Eternos veio em 2006 pelas mãos do autor best-seller Neil Gaiman. Pra você que não conhece o Neil Gaiman, ele é um autor que ele
vende trolentos livros, faz muito sucesso. E o livro dele, Deuses Americanos, por exemplo, está sendo adaptado pela Amazon Prime Video. Em 2008 vem a terceira e mais recente tentativa, a última, de dar um novo sopro de vida aí para os Eternos nos quadrinhos. Só que dessa vez foi pelas mãos do Daniel e do Charles Knauf, que são irmãos, né? No total foram 9 edições dessas HQs. O Marvel Studios já afirmou, né, o Kevin Feige já disse, que muito do que o Jack Kirby criou lá em 1976 vai ser usado pro filme. Então toda a essência, né, ali do Jack Kirby vai estar presente no filme, porque na opinião do Kevin Feige é a melhor maneira ali de explicar quem são os Eternos. I play Icarus, who is the sexiest of the most... Okay, all right, calm down. Bom, eu fico por aqui, mas é bom lembrar que a gente é um site, portpop.com.br, então se você quiser ler textos bacanas, ouvir podcasts, tem mais de 100 podcasts lá no site, e também assistir vídeos como esse aqui, corre lá, portpop.com.br. Pra você que ainda não é inscrito no canal, sempre bom lembrar, se inscreva, e se quiser receber a notificação aí sempre que o vídeo vier pro ar, claro, toca o sininho. Semana que vem tem mais por aqui. Até lá!